Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 da Tupi, tá? Acho que é uma empresa aí que eu já falei há algum tempo atrás, né? É uma empresa interessante, baixo valor de mercado, o mercado não fala muito, distribui já para o acionista, tá? Vem investindo em algumas fontes aí de energias renováveis para motores, né? Mais focada em carro a combustão, mas vem investindo aí também a parte de hidrogênio verde. Enfim, não está parada, né? Para quem tem medo dessa questão da eletrificação dos carros, ela não está parada, fez algumas aquisições. Então, uma empresa, um case interessante para te acostumar não, acompanhar, né? Então, se esse vídeo fizer sentido para você de alguma forma, peço para deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo também, seguir nossa página do Instagram. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui é a Tupi, tá? Então, deixa eu só mudar aqui meu rostinho aqui na imagem. Isso. Então eles tiveram já algumas sinergias, tá? E já boto aqui destacando, porque eles fizeram algumas aquisições interessantes e normalmente essas sinergias demoram a acontecer, tá? Isso é um ponto interessante, tá? A iniciativa nas operações mitigaram impactos decorrentes de queda de volumes. Por quê? Porque eles começaram operações aí já de algumas empresas, ó. Incluindo o resultado da MWM Tupi do Brasil, tá? A MWM é uma das fusões aí que eles fizeram, algumas tecnologias para motores novos, enfim, isso daqui já mitigou a queda no volume, né? Então a gente vê que o mercado aí é um mercado um pouco industrial, né? Apesar que a gente já viu alguns vídeos da Iop Maxion, da Leve, Metal Leve, de algumas outras empresas que acabam rodando nesse setor aí automobilístico e não sofreram tanto, né? A Metal Leve, inclusive, veio com um resultado bem forte, mas a Tupi parece que teve, do segmento específico dela aí de motores, teve uma quedinha. A gente vê que a margem não é uma margem alta do setor, tá 18%, a receita subiu a 19%, bem interessante, tá? Contra ano passado. Mas também é natural subir por conta dessas aquisições que eles fizeram, tá? Então, às vezes, receita de empresa que vai fazendo muita aquisição, que não é o caso da Tupi, tá? Só pra gente entender a dinâmica. Acaba subindo bastante, então parece que a base de comparação é meio fraca. Mas se vocês olharem aqui, ó, 7% de queda no volume de componentes estruturais. Então subiu a receita aqui por conta de aquisição. Eles falaram aqui, né? Avanço nas sinergias mitigaram. Lucro bruto subiu, então estão conseguindo repasse de preço. Também interessante, a margem também subiu. Então, mesmo com queda no volume aí, isso daqui a gente vê, as sinergias estão dando resultado já lá em cima. E como é uma empresa um pouco industrial, né, essa fabricação aí de motores, desses produtos aí para veículos, acaba que a principal margem é a margem bruta. Então a gente vê que eles estão conseguindo ganhar e num período desafiador. Então a tendência é eles conseguirem alavancar cada vez mais essa margem, tá? Passar a 17% já era uma margem boa, o setor não tem margens altas. Então a gente bota aqui, as sinergias obtidas, iniciativa na redução de custos, mitigar efeito de diminuição de volumes e do resultado da MWM, que apresentam margens inferiores às da Tupi. Então até num segmento aí que tem margens inferiores, né, numa dessas empresinhas. E a EBITDA subiu tanto assim, ó, 1%, meio flat, margem de 11,2%, eles já não botaram aqui a evolução, né, ano contra ano. É bom a gente até comparar a margem, como é que ficou. Empresinha já dando lucro, então a gente vê que o resultado financeiro não pesa, aí subiu pra caramba aqui também. Geração de caixa, mas por conta de sazonalidade, ó, ano passado até gerou mais, um pouquinho. Anúncio de novos contratos, ó, fornecimento de blocos e cabeçotes, além de fundição, usinagem, pré-montagem para caminhões classe 8 para o mercado norte-americano e picapes na América do Sul. Então, eles, apesar de ser uma empresa nacional, eles oferecem para o mercado internacional também. Acaba que é um edge natural nessa proteção para quem gosta de investir em empresas do exterior também. Faturamento adicional esperado de 650 milhões na maturidade. Ó. Então, aqui, isso aqui seria mais na perpetuidade para quem gosta de valuation, né? Novos negócios, fornecimento de cabeçote para motor a combustão movido a hidrogênio, que eu falei, tá? Que eles estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui já transitaria mais pela DRE, né, pesquisa e desenvolvimento. Enquanto essas fusões, essas aquisições, enfim, transitaria lá pelo CAPEX, lá na DFC. Estamos avançando na construção de uma nova Tupi, uma companhia maior, diversificada com posicionamento único. A gente está vendo que parece que é isso mesmo, né? Ó, receitas adicionais 650 milhões entrarão em vigor em 2024 já, né? Eles falam maturidade. Maturidade geralmente a gente bota lá perpetuidade, né? Demora um tempinho, mas parece que rápido, né? Essa receita vai entrar. Uma espécie de backlog. Recentemente foi anunciado parceria com a cooperativa Primato, primeira fase de alto potencial de escalabilidade, a transformação veicular, geração de energia, fornecimento da MWM em biocombustíveis, motores, grupos geradores e biotecnologia, estrutura de teste, desenvolvimento ímpar no Brasil, gerar novos negócios, redução de CO2. Então aqui é uma empresa aí mais tecnológica, né, para esse segmento aí de motores, como de cabeçote, descarbonização.
Redução de volumes e ganho de eficiência, é o que a gente viu, né? Mudança de tecnologia de motores para padrão ProConv P8/Euro 6 apresentou reflexo em toda a cadeia de produção de veículos pesados. Aí esses aspectos acrescentam os indicadores econômicos, como a alta da taxa de juros, né? Deixa eu só dar uma agitadinha aqui no microfone. Acho que está capturando. Não sei se está capturando tão bem. Então a alta de taxa de juros está afetando a restrição de crédito, né? Reflexo na confiança, ele consumo, acaba que impacta também, né? Porque os veículos aí pesados, por exemplo, fazem transporte de tudo, né? Varejo, enfim. O Brasil é majoritariamente rodoviário, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Primeiro trimestre, resultado integral da MWM, então acabou de entrar, né? O resultado da MWM, não estava entrando muito. Mais inferiores, mas vai ter novos contratos, a gente consegue fazer aquelas vendas cruzadas, diversificação de portfólio, eficiência, ó, peças de reposição de energia. Enfim, muito bom o resultado da Tupi, tá? Só olhando aqui pelos destaques já dá para ver. Então aqui tem aqui uma síntese aqui dos resultados. Receita subiu bem, CPV subiu abaixo, né? Bem interessante. Lair subindo. Mas a gente vê que aqui ó, a margem operacional, uma espécie de margem operacional, já teria dado uma quedinha, né? Mas ainda falta muito. Ó. A gente vê que a despesa operacional saltou 55%. Então isso aqui vai estabilizando ao longo do tempo, tá? Por conta dessas aquisições aí da companhia. Resultado financeiro, ó, até pesa um pouquinho, mas a gente vê que até reduziu frente ao ano anterior. E a empresa saltando bastante o lucro. A margem líquida é assim normal mesmo. Mas bom aqui o EBITDA ajustado, ó, vê que o EBITDA teria caído também. A margem um pouquinho, mas é normal, tá? Então a tendência é ele escalar 2 vezes, tá? Escalar aqui no lucro bruto no futuro, tá? Normalizando aí a atividade macroeconômica, essas sinergias também aumentando. Escalar aqui no operacional também, a alavancagem operacional que a gente chama, né? Por conta de sinergia operacional que a gente vê que os gastos aumentaram bastante também. Na receita, a gente vê aqui um pouquinho o gráfico da receita deles. Esse gráfico não tá muito legal não, né? Vê que subindo até aqui nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, na Europa também, só aqui não sei se é África, a Ásia também, Oceania, que caiu, mas a gente vê que é boa parte que vem da América do Norte, então a gente vê que ela tem uma receita aí bem dolarizada, né? Uma parte da América do Sul subindo bem mais até. E na Europa também tem uma parte relevante, né? Aí aqui mostrando mais um pouquinho dos componentes estruturais, ó, carro de passeio, veículos comerciais e off-roads. Energia de descarbonização, né? Também. Entrou aqui agora uma parte grande por conta da MWM. Distribuição e mercado externo, a gente vê que tem até mais do que no mercado interno. Isso aqui é bem interessante, tá? Para quem gosta de uma empresa aí. Tem receita. Ó, contrato de manufatura. Aí eles destrincham cada segmento. A gente teria que fazer um vídeo mais completo, né? Para não ficar tão grande, tipo um Investor Day que a gente veio fazendo aí. Ó, referente a componentes estruturais e contrato de manufatura, foram impactados pela redução na produção no mercado brasileiro, principalmente de veículos comerciais, que é essa parte aí de caminhões também. Ó, setor abrange de produtos de ferro fundido, mercado de bens capitais. O mercado externo subiu bem mais, né? Off-road continua apresentando fundamentos sólidos. Aqui, na verdade, veículos comerciais leves, né? Off-road, que seria a parte de veículos pesados. Energia de descarbonização. Aí tem aqui, ó, motor de fabricação própria. Isso daqui pode dar uma escalabilidade daí da rentabilidade da empresa maior, né? Porque é eles que fabricam o motor todo. Aplicações do segmento marítimo, torre de iluminação, transformação veicular, geração de energia. Foram lançados diversos produtos. Então, aí, como a gente vê, eles estão destrinchando aí. Até segmento de distribuição, ó, que apresenta peça de reposição. Aftermarket, a gente viu muito sobre isso aí na Metal Leve. Então, eles vendem algumas aqui ó, da MWM que entraram, segmento de produtos hidráulicos. CPV, maior impacto, matéria-prima, a gente vê que eles seguraram, até teve um aumento aqui relevante, mas conseguiu segurar, materiais também, manutenção, mão de obra, ó.
Aqui, de repente, vem boa parte da sinergia, assim como matéria-prima também tem estoque lá das outras empresas, tem um produto de maior valor agregado, né, da MWM, por exemplo. Aqui eles até destrincham um pouquinho, ó, apreciação do peso mexicano, mão de obra, custo de reestruturação. Matéria-prima teve uma queda nos preços dos insumos, aqui facilitou eles. Despesa operacional, minha outro, nada demais aqui, resultado financeiro líquido. A gente vê que despesa financeira ainda pesa um pouquinho. Tem um pouquinho de variação cambial, nesse trimestre veio até mais abaixo, né? Essa variação cambial, ponto positivo. Mas o resultado financeiro fica ali negativo. Mas a gente vê que a empresa vem gerando caixa e não está atrapalhando, né? Eles tiveram que pegar aqui, né? Aumento da dívida de 1 bilhão em captação de debêntures para pagamento da aquisição da MWM. Mas continua tranquilo, tá? Sob controle essa despesa financeira aí da companhia. E aí a gente vê aqui o lucro saltando, mesmo assim, resultado financeiro nem faz cosquinha na companhia. A gente vê como, quando uma captação de recurso financeiro aí no banco, né, via capital de terceiros, tem um spread bem menor, né, bem maior, como é que eu vou dizer? Tem um resultado, uma TIR bem maior, através das sinergias de outras operações de aquisição de empresas, investimento no negócio, tem uma TIR maior do que o custo da captação do empréstimo, né? Quando a gente vê aí, já no curto prazo, a empresa conseguindo pagar seu resultado financeiro, sua despesa financeira e subindo a lucro líquido, cadê? Subindo aqui 96% de lucro líquido, né? Isso no curto prazo, tá? Porque isso daí 1 ano, 2 anos, até 5 anos é curto prazo, tá? Para quem não sabe. Aqui também tem um EBITDA aqui, segundo alguma metodologia da CVM, a gente vê que isso também subiu, apesar da margem ter caído um pouquinho, e ajustado mais ou menos em linha, né? Não muda muita coisa. Ajustado teria que ter ficado flat, né? Ano contra ano, na base trimestral. Um pouquinho dos investimentos. A gente vê que eles aumentaram até os investimentos, né, nesse trimestre. São de que? Sustentação, modernização da capacidade operacional. A gente está investindo nessas empresas adquiridas também, né? Investimentos estratégicos, aí pesou um pouquinho. Softwares seguraram um pouquinho, projeto de desenvolvimento aumentaram um pouquinho. Capital de giro, que a gente viu ali, que deu uma leve aumentada no ciclo de conversão do caixa, né? O dinheiro que vai entrar para eles ali caixa, que aumentou a contas a receber. De repente, é essa mistura aí de contratos com outros clientes. A gente viu que aumentou lá o número de contratos, né, com a MWM, backlog aí de 600 milhões para entrar. Ó, eles também estão com estoque maior, daí de repente facilitou aquele CPV ali ficar abaixo da receita. Contas a pagar subiu, mas subiu mais levemente. Então isso aqui aumenta, né, o ciclo de conversão, por conta do prazo de médio de recebimento, número de estoque que aumentou, prazo médio de pagamento também. Na verdade, o prazo médio de recebimento ficou mais ou menos em linha, né? Mas aumentou frente ao quarto tri, frente ao terceiro tri, mas em relação ao ano passado ficou mais ou menos em linha. Apesar da conta a receber ter aumentado bastante. Tá até falando aqui, ó, vendas oriundas da MWM. E aí o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa também é interessante. Ó, a gente vê que aumentou um pouquinho a geração de caixa. Caixa aplicada na atividade operacional, né? Até reduzir um pouquinho. Isso daqui é meio sintetizado, né? Consolidado. O caixa gerado na atividade operacional ele não bota aqui não, né? É porque acho que ficou negativo, então a gente vê que é sazonal. Então eles, nesse trimestre parece que eles gastaram menos caixa do que no ano passado. Investiu um pouquinho mais, né? E teve até... E quitou um pouquinho de financiamento aí, de juros, né? Cadê aqueles destrinchos? Apresentou consumo, isso é mesmo, apresentou consumo de 132 milhões. Principalmente da variação de capital de giro, mas foi menor que ano passado. Destaque para contas a pagar e receber. E outros fatores sazonais, investimentos. Consumindo 99 milhões para ganhar novos produtos, eficiência, energia. E financiamento, consumo de 86 milhões. Pagamento de juros, né? Então eles pagaram um pouquinho de juros. Endividamento da empresa. A gente vê a dívida líquida sobre EBITDA ficou totalmente sob controle, né? Tudo bem que está ajustado, né? Teria que olhar com calma. Né? Esse EBITDA. Mas eu acho que aqueles ajustes ali faz sentido, né? Porque a gente vê que a empresa está bem transparente, mostrando as sinergias, mostrando onde estão investindo, onde está a dívida, para que pegou a dívida. Tem um caixa aí de 1,1 bi, né? Mais uns instrumentos aqui, né? E uma dívida bruta aqui de 3,4. É uma dívida altinha, mas a empresa está gerando aí quanto de EBITDA que a gente viu aqui em cima? Vê se volta aqui. Onde que está o EBITDA aqui? Está aqui para baixo. Aqui.
Empresa gerando aí mais ou menos 1,2 bi por ano, né? Se a gente analisar aqui esses 315. Então, para uma dívida de 2,2, bem tranquilo, né? Só no ano ela quitaria metade da dívida. Então, sob controle aqui. A dívida é de longo prazo, tá? Então é bem interessante. O que eles botam aqui é boa parte em moeda estrangeira lá para o longuíssimo prazo, né? E a gente viu que a boa parte da receita deles vem lá de moeda estrangeira, Europa, América do Norte, até América do Sul também, né? Mas aí são moedas mais fracas, né? Moeda nacional de curto prazo, mas a gente vê que tem caixa para suprir aqui, ó, uma boa parte também. Então, totalmente sob controle a dívida deles. Produção, a gente vê que tem produção aqui para veículos leves, semi-pesados, pesados também. Né? Daqui é no Brasil, né? Não é deles não. Produção de venda de veículos comerciais no Brasil. Exportações e tal. Influencia no setor, né? Aqui no mercado internacional, mostrar mais um pouquinho. E máquinas agrícolas também. Acabou. Acho que acabou a apresentação. Então essa foi a Tupi, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui numa telinha aqui para ficar aqui pro inicial. Cara, mais uma empresa bem redondinha, tá? Uma empresa interessante. Eu acho a apresentação deles bem clara, bem transparente. Eles demonstram ali onde eles estão investindo, por que o capital de giro reduziu ou aumentou. A dívida dá para ver claramente sob controle. A empresa mal começou aí algumas sinergias com as adquiridas e já está dando resultado. E isso daí demora, às vezes, a dar resultado. A empresa aí que a gente acompanha é a Ambipar. É uma empresa promissora, eu gosto do case da Ambipar, mas está com endividamento elevadinho e não está dando essa sinergia toda que a gente espera, né, nas companhias. Está demorando um pouquinho. Talvez por conta do segmento da companhia. Tem segmentos que são mais dinâmicos, a Tupi vem investindo aí e tal. E se a gente olhar aqui o valor de mercado da Tupi, Tupi tem valor de mercado 3,5 bi, né? O mercado, ela bateu um pouquinho nela, né? Mas não foi tanto assim. A gente vê que a Tupi vem com uma ascensão. Claro, com altos e baixos, porque esse mercado da Tupi é meio cíclico, depende do macro. Então é meio. Mas se a gente olhar aqui, traçar uma linha, a gente vai ver que ela só subindo, né? Desde lá de 2000, ó, até a cotação aqui reflete, né? Pô, quem investiu aqui, ó, pegando com preço mais baixinho, ó, R$2, olha quanto que saltou, cara. Então, uma empresinha aí que multiplicaria 10 vezes, até mais do que 10 vezes no longo prazo, tá? Mas não é aquela empresa que a gente espera que vai dar um resultado boom de uma hora para outra, tá? É uma empresa aí para você botar numa carteira diversificada. É uma empresa que já distribui, tá? Tem o yield de cerca de 4%, e a tendência é crescer esse yield para o futuro, porque quando a gente olha esse dividend yield, a gente está olhando em relação ao passado. E é uma empresa que está crescendo o lucro, esse yield proporcionalmente vai subir se a empresa continuar distribuindo a mesma proporção. Imagina se ela aumentar o payout dela, tá, pessoal? Então, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês, tá? No vídeo desse domingo. Se foi de alguma ajuda para vocês, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, principalmente, que é o que ajuda mais. Comentar embaixo também, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão. E se tiver interesse em nosso serviço de análise, o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!